Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui participando dessa escola bíblica, aprendendo mais e mais de tudo que o Senhor tem para ministrar para as nossas vidas e crescermos. Isso é algo maravilhoso. Quero ler com os amados irmãos no livro de Tessalonicenses, segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos estar meditando um pouco sobre o Espírito Santo e o rapto da igreja. Tessalonicenses, o capítulo de número 2, e no versículo 6 a 8. 6 a 8. E diz assim: E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Amém? Graças a Deus. Como falamos, amados, é o Espírito Santo e o rapto da igreja foi o tema que nos foi dado. E para que a gente possa, a princípio, entender bem sobre esse assunto, nós temos que, em primeiro lugar, entender a relação, ou seja, o relacionamento que existe do Espírito Santo com a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? E nós sabemos que este relacionamento do Espírito Santo com a igreja, ele começou no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo, o Consolador, ele veio à terra como Jesus havia prometido. Esse assunto é um tanto controversial devido às linhas ou às escolas de ensino que nós temos, principalmente nos dias atuais, quando estes ensinos relacionados com as doutrinas pentecostais têm sido de uma maneira muito forte, desvirtuado do que na realidade foi escrito na palavra de Deus. Então nós podemos ver já aqui no livro de João, o Evangelho segundo São João, o capítulo de número 14 de João. Vamos ler o versículo 16 e o versículo 17, o Senhor Jesus Cristo prometendo o Espírito Santo, prometendo o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O versículo 26 diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo
o que vos tenho dito. Então aqui nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo a promessa do Espírito Santo, que viria para estar com a sua igreja. Então nós podemos ver, como já foi falado aqui, como já tivemos alguns pastores que já nos falaram aqui sobre a vida do Espírito Santo ministrando aqui na terra desde o Antigo Testamento, como foi falado aqui, o Espírito Santo na Velha Aliança. E nós temos já visto isso, e nós vemos aqui já no primeiro capítulo da Palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus já estava aqui. Quando a Palavra de Deus nos diz que a terra era sem forma e vazia, não é mais que o Espírito de Deus, ele habitava, o Espírito de Deus, ele estava presente, não é? Como nos diz aqui a Palavra de Deus no livro de Gênesis, o capítulo 1 e já no versículo de número 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós vamos ver também no livro de Números o Espírito Santo de Deus, ele sobre a vida do povo de Deus. Nós vamos ver o Espírito Santo se manifestando na vida de juízes, como foi o caso de Sansão, como foi o caso de Gideão e tantos outros. Nós vamos ver o Espírito Santo de Deus na vida de Davi. Nós vemos então o Espírito Santo sempre esteve presente. Porém, nós vamos ver que a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, na vida dos irmãos, ela não era um fator permanente, não era permanente. A atuação, o ministério do Espírito Santo não era permanente como ele é com a igreja. No caso de nós, a igreja, o Espírito Santo de Deus, ele tem um relacionamento, ou seja, nós, a igreja, temos um relacionamento, como o próprio Jesus falou, que ele viria para estar conosco para sempre. Ele está conosco, consolando, confortando, exortando, edificando-nos. Como igreja, ele estaria conosco para sempre. Nós vemos antes do Pentecoste que João explicando que o Espírito Santo, ele ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. João, capítulo de número 7 e o versículo de número 39. João 7,39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, nós vemos aí o começo. Nós temos que entender que o Espírito Santo sempre foi onipresente, porque ele é Deus, e ele sempre esteve presente em tudo, ministrando aqui na terra, mas na função específica que ele tem com a igreja é diferente do ministério que ele exercia no Antigo Testamento. Ele veio para habitar, ele veio para ficar, ele veio para morar. Então a igreja hoje, ela tem um relacionamento
pessoal com o Espírito Santo. Nós vemos aqui na quinta-feira, quando o pastor estava ministrando, e ele estava falando que muitas pessoas dizem, mas pode orar pelo Espírito Santo? Claro que eu posso orar pelo Espírito Santo, falar com o Espírito Santo. Se eu quero conhecer ele é uma pessoa, então eu posso conversar com ele, eu posso estreitar a minha amizade com ele. Eu sempre que me lembro, como o pastor falou, todas as vezes que eu venho subir num púlpito, eu falo, Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo sobe comigo, porque eu dependo do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Se eu vou sair, se eu vou resolver alguma coisa, Espírito Santo vem comigo, me ajuda, né, nas decisões que eu tenho que tomar. Me dirige, Espírito Santo, porque é um relacionamento que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos com a pessoa do Espírito Santo. É diferente da forma como o Espírito Santo de Deus atuava na antiga aliança. Era diferente. O Espírito Santo vinha sobre a vida de Sansão. Sansão era possuído pelo Espírito Santo e ele empreendia em grandes vitórias, lutava e conquistava as vitórias, não é? Então, mas era totalmente diferente de como o Espírito Santo de Deus ministra hoje nas nossas vidas. Então, ele veio para a terra para fazer morada nos corações dos membros da noiva do Cordeiro, começando assim esse novo ministério justamente no dia de Pentecoste, como nós podemos ver no livro de Atos, o capítulo de número 1, que já foi lido aqui, o versículo 4 até o versículo 8, que está expressando aqui a ordem do Senhor Jesus Cristo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E aí no capítulo de número 2, nós encontramos a descida do Espírito Santo, o começo desse relacionamento com a igreja. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E depois nós vemos o Espírito Santo de Deus sendo manifestado na vida dos nossos irmãos. No capítulo 11 e o versículo de número 15, nos diz assim, quando Pedro estava apresentando a sua defesa: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, assim nós podemos ver, meus amados irmãos,
que o novo ministério do Espírito Santo durante esta época, que é conhecida também como a época da igreja, ou seja, a dispensação da graça, é batizar os crentes com o Espírito Santo, onde nós somos habitados e selados por Ele, como nos mostra a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, o capítulo de número 12 e o versículo de número 5. 1 Coríntios 12, começando do versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade na realização, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro mesmo Espírito, obrigado, amado, a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então nós vemos também em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, Efésios, capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 30, 1 João, também 3, 24, Efésios 2, 22, 1 Tessalonicenses 4, 8, nós podemos ver aí a atuação do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo na igreja. Estamos mostrando isso, o relacionamento do Espírito Santo de Deus com a igreja, para que a gente possa entender o Espírito Santo e o rapto da igreja. Assim nós podemos ver também, amados, que para entrarmos na terra prometida, precisamos ter o Espírito Santo conosco. Veja só o livro de Números, o que diz a palavra de Deus, no capítulo 27 de Números, Números 27, o versículo de número 18. Lucas 27, ou Números 27 e o versículo de número 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. É muito interessante isso. Por quê? Porque nós vemos em Josué um homem cheio do Espírito, como diz aqui o próprio Senhor Deus, falando para Moisés, para que Moisés colocasse as mãos sobre ele, porque ele entraria com o povo na terra prometida. Então nós entendemos que nós vamos entrar nos céus, mas para entrarmos na nossa terra prometida, para entrarmos na nossa Jerusalém celestial, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus morando Aleluia, em nossos verdade, corações. aleluia. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus conosco. Nós precisamos desfrutar deste relacionamento. Nós precisamos desfrutar do relacionamento do Espírito Santo. Em primeiro lugar, sendo batizado com o Espírito Santo, depois recebendo do Espírito Santo de Deus os dons do Espírito Santo, que são os presentes que nós já temos escutado aqui falar, e também permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas vidas através do fruto do Espírito
Espírito Santo. Isso é muito importante. E é muito importante por quê? Porque hoje em dia se faz muita ênfase no poder, se faz muito ênfase nos dons e se esquece do fruto do Espírito. Quando os dons vão se acabar, mas o fruto vai permanecer. É interessante porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falando dos discípulos, que os seus discípulos seriam conhecidos não pelos dons que tinha, mas pelo quê? Pelo fruto. Eles iam ser reconhecidos. Não era se profetizavam, não era pelo muito profetizar, não era pelo muito falar em línguas, não era pelo muito ter visões, discernimento disto, daquilo, mas era pelo fruto que eles iam dar na vida deles. E nós temos o Espírito Santo morando em nós, mas nós temos que abrir espaço para que ele possa, então, trabalhar no nosso caráter, trabalhar nas nossas vidas, através do fruto do Espírito. Este é o relacionamento do Espírito Santo com a igreja. Agora, esse relacionamento vai resultar em quê? Vai resultar na entrega de que o Espírito Santo vai fazer de nós, como igreja, ao Senhor Jesus Cristo. É justamente aí aonde nós vamos chegar no arrebatamento, ou no rapto. É interessante porque o Senhor Jesus Cristo, mesmo ele diz na sua palavra, muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, é verdade, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. Usaram o que? Os dons. E está falando ali de que dons foram usados, mas o próprio Senhor vai dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno. E o que estava faltando? Relacionamento com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo os entregasse no rapto. Quem vai nos entregar ao noivo é o Espírito Santo. E o Senhor só vai reconhecer aqueles que vão ser entregues pelo Espírito Santo, porque foi ele que disse: o Pai vai mandar um outro Consolador, ele vai ficar com vocês até o fim, ele vai permanecer com vocês. Desde o dia que o Espírito Santo assumiu essa tarefa, ele está levando ela a sério, e ele vai nos entregar lá a Jesus Cristo. Ele vai dizer: aí estão aqueles que você me entregou. Uns não quiseram, mas os que quiseram, os que aceitaram, os que quiseram que eu trabalhasse na vida deles, esses estão aqui. Só esses vão ser reconhecidos no rapto. No rapto só vai ser reconhecido aqueles que o Espírito Santo vai entregar. Como já foi mencionado aqui sobre o casamento, que foi citado justamente o casamento de Isaac, que é uma tipologia, não é, do que vai acontecer, como Abraão, como nos falou o pastor Gilson, não é, como representando a Deus, o Espírito Santo sendo representado como o mordomo Eliezer, Isaac como Jesus e Rebeca como a noiva, não é? Foi o trabalho dele, ele foi lá, Eliezer, ele foi lá buscar a noiva, não é? Ele deu presente para a noiva, ele encheu Rebeca de presente, não é? Então, quando Rebeca chegou para casar com Isaac, ela chegou com presentes, ela chegou adornada, ela chegou diferente, ela não chegou aquela mulher que ia lá pegar água, carregar água para camelos. Imagina quanto aquela mulher não lutou, não trabalhou, mas quando ela chegou para se apresentar a Isaac, ela chegou adornada, ela chegou diferente daquela mulher que ele encontrou lá no poço, trabalhando, dando água para os camelos. Então nós vemos aí que esse vai ser justamente o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo
e o rapto da igreja. Então, conforme nós temos lido no livro de Tessalonicenses, do capítulo 2, a palavra de Deus aqui, amados, ela nos fala também sobre o homem da iniquidade, não é? O filho da perdição, como diz aí Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E este filho da perdição, ele está sendo detido por um tempo, não é? Ele está sendo detido por um tempo. E como nós podemos ver aqui, o versículo de número 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 6, que diz assim: agora sabeis o que o detém, para que ele seja relevado somente em ocasião própria. Então nós temos alguém que está detendo a aparição deste homem, deste iníquo, que nós sabemos quem é o anticristo, não é? E essa pessoa que está detendo ele, na verdade, é a presença do Espírito Santo e da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então nós podemos ver que o anticristo, ele não pode ser revelado enquanto o Espírito Santo de Deus estiver atuando aqui com a igreja. Porém, quando o rapto acontecer, o Espírito Santo levar a igreja e entregar a igreja a Jesus Cristo e entrar com a igreja para participar das bodas do Cordeiro, que será pelo período dos 7 anos, então aí esse iníquo vai aparecer. Agora nós temos que entender o fato do Espírito Santo ser tirado ou afastado com a igreja, com a noiva amada do Senhor Jesus Cristo. Isso não significa que o Espírito Santo será tirado do mundo, não é? Não. O Espírito Santo não é Deus? O Espírito Santo é onipresente, não é? Então, não é que ele vai ser tirado do mundo, mas que vai cessar sua influência restritiva, ou seja, o que impede, o que detém o surgimento do anticristo. Então essa influência restritiva é o que vai ser retirado, não é? As restrições, não é, contra o pecado serão removidas e vai então, de uma forma total, começar a rebelião inspirada pelo próprio Satanás. Mas o Espírito Santo continuará agindo na terra. Claro, não mais como o consolador da igreja. Por quê? Porque esse ministério foi específico para a igreja. E ele chega até o rapto da igreja. Não é? No rapto ele termina. Então, a igreja já não vai mais estar aqui no período da tribulação, não é? O Espírito Santo estará atuando como ele atuou nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos da Velha Aliança, não é? Convencendo as pessoas, sim, ele vai estar convencendo as pessoas dos seus pecados, não é? Ele vai estar convencendo-as que aceitem a Jesus, não é? Ele vai estar aqui também protegendo, selando os 144 mil judeus que vão estar testificando, evangelizando, não é? Nesse período, não é?
nós podemos ver no livro de Apocalipse, capítulo 7 e 14, e o Espírito Santo também vai estar atuando sobre as duas testemunhas também, que vão estar se apresentando justamente nesses tempos lá em Jerusalém. Então nós temos que entender, como já falamos no começo, o Espírito Santo é Deus, e Deus está em toda parte, através da sua onipresença. Nós temos aqui algo muito interessante sobre isso no livro de Salmos, lá no Salmo de número 139 e o versículo de número 7, que o salmista nos diz assim, é um salmo de Davi, e ele fala assim, 139 e o versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? É verdade. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Há algumas escolas ou linhas de pensamentos que não acreditam que o Espírito Santo vai estar presente aqui na terra no período da tribulação. Eles creem que o Espírito Santo, ele será levado com a igreja na época do arrebatamento e já não vai mais atuar aqui, não é? E como consequência disso, não vai haver salvação após o rapto. Nós cremos que sim, que ele vai estar presente, que ele vai estar ativo durante o período da tribulação. E esta dúvida sobre o Espírito Santo, se o Espírito Santo estaria ou não presente durante a última semana profética de Daniel, ou seja, o período dos 7 anos de tribulação, surge porque existe pelo menos 3 posicionamentos quanto à ocasião do arrebatamento. Existe a posição pré-tribulacionista, que assume que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação. A outra posição é a mesotribulacionista, que assume que o arrebatamento vai ocorrer, ou seja, o rapto vai ocorrer depois de 3 anos e meio, na metade do período da tribulação. E existe a posição que é pós-tribulacionista, que assume que o arrebatamento ocorrerá depois dos 7 anos de tribulação e funde o evento do arrebatamento com a vinda em glória ou o aparecimento glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já tem muitas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas comentando que nós já estamos vivendo esse período devido às coisas que já estão acontecendo, principalmente no Oriente Médio, com a decapitação de várias pessoas, não é? Mas com relação a essas 3 escolas, a esses 3 ensinos, alguns se referem a essa posição, essa última posição pós-tribulacionista, por causa de Mateus 24, para justificar que Jesus estaria afirmando lá em Mateus 24 que
a igreja ela passaria pela tribulação. Mas ali nós podemos ver que Jesus se refere aos seres humanos em geral, nesse caso, e não se restringiu à igreja, mas ao que aconteceria a todo aquele que não vigiar com relação à sua volta, não é? Se não vigiar, vai então passar na realidade pela tribulação. Como podemos notar, as posições tanto 2 como 3, elas assumem que a igreja estaria presente na tribulação, o meso-tribulacionista e o pós, não é? Eles afirmam que a igreja vai passar pela tribulação, não é? E depois é que vai acontecer o arrebatamento, não é? Ninguém mais, além da igreja, depois do arrebatamento, seria salvo. Por quê? Porque quem poderia ter sido salvo durante a tribulação já estaria sendo arrebatado. Por isso, essas posições assumem que o Espírito Santo sairia da terra após o arrebatamento, o que causa certas dúvidas aos irmãos, baseado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículos 6 e 7, porque esses versículos comentam a respeito da aparição do anticristo na terra, sem sombra de dúvida. Todos concordamos que aqui, como já falamos, o que detém, ou que impede, ou que resiste à aparição do anticristo é o Espírito Santo com a igreja. Nós podemos até respeitar a posição dessas pessoas que concordam com o meso ou o pós, não é? Mas nós mesmo cremos na posição pré-tribulacionista quanto à ocasião do rapto. Agora, por que nós cremos nisso? Por quê? Porque não existe versículo na Bíblia, ou seja, não existe evidência bíblica que comprove que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai passar pela tribulação. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Hebreus 13 e o versículo 8 diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então aqui afirma claramente que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda a opinião. Amém? Durante a tribulação, e abandonaria homens e mulheres que mesmo após o rapto, sofrendo opressão do governo do anticristo, se convencessem dos seus pecados e o aceitassem como Senhor e Salvador. Jesus jamais iria abandonar. E para isso é necessário que o Espírito Santo de Deus esteja aqui presente. Porque a palavra de Deus nos diz que o único que pode convencer o homem da sua condição pecadora chama-se o Espírito Santo de Deus. Ele é o que convence, através da palavra que chega aos corações do homem. Ele é que convence o homem da necessidade de uma salvação. E nós cremos que no período da tribulação, pessoas vão ser salvas. Por quê? Porque vão ser convencidas. E por quem eles vão ser convencidos? Eles vão ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai estar viva. A palavra de Deus, ela permanece para sempre também. A palavra de Deus mesmo nos diz
passará céu e terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus vai continuar sendo pregada, e o Espírito Santo de Deus vai continuar convencendo pessoas da necessidade de salvação. Mas nós, como igreja, já estamos lá. Ele nos entregará, Ele nos levará e nos colocará aos pés, nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e continuará conosco. Por que não? Porque Ele é onipresente, Ele está lá e Ele está aqui também. Ele vai estar lá conosco, mas Ele vai estar aqui também atuando como Ele sempre atuou. Então nós vemos, amados, que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo e também da justiça. Então ninguém é levado ao arrependimento, ninguém é levado a aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se não for por meio de quem? Da pessoa do Espírito Santo, não é? Então, a partir da posição pré-tribulacionista, isso será verdade também durante a tribulação, ou seja, após o rapto da igreja. Apocalipse capítulo 7 e o versículo 9, vamos ler o que nos diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7, eu já estou terminando, eu sei que a hora já está um pouco avançada, mas só para que tenhamos uma ideia desse tema, o Espírito Santo e o rapto da igreja. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. Então mostra aqui um exemplo claro de uma colheita de almas que vai ser grandíssima, que João não podia contar na sua visão. E estes são justamente aquelas pessoas que aceitaram Jesus durante a tribulação. Temos que entender aqui, a igreja, ela está ausente. De Apocalipse 4 a Apocalipse 18, a igreja está ausente. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada. A igreja foi no rapto. Por isso que nós assumimos que Apocalipse 7 e 9 se passa justamente durante a tribulação. Então, assim, amados, fundamentados nisso, cremos que somente o empenho da pessoa em crer durante a tribulação não será suficiente para fazê-la convencer-se do pecado e aceitar a Jesus Cristo por si só, não é? Mas vai haver aí a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu creio que na realidade o que acontece aqui é que a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja que ora, ela é uma igreja que guerreia no intuito de estabelecer o reino de Deus na terra. As orações sobem a Deus, porque tanto Jesus como o Espírito Santo intercede por nós. Isto é claro, Romanos 8:34, Romanos 8:26. Assim, automaticamente, o Espírito Santo, que é a pessoa de Deus, que está aqui na terra, age de modo a estabelecer o reino de Deus na terra. E isso restringe a aparição do anticristo, de toda a iniquidade que quer tomar conta da terra, como nós já falamos. Esperamos que esse pensamento, não é, ele possa ser de bênção, ele possa nos ajudar, e que nós possamos estar certos de que nós desfrutamos deste relacionamento com o Espírito Santo de Deus, e que no rapto ele nos entregará
como igreja santa, como igreja pura, ao noivo, e continuará conosco, mas continuará também aqui na terra, atuando do que restar dos povos desta terra, convencendo quanto mais ele possa, para se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Claro, será diferente, todos nós sabemos, não será mais como o período da graça. Muitos vão sofrer consequências terríveis, vão sofrer, mas o Espírito Santo vai estar convencendo a eles da necessidade de se entregarem ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados, ainda que pareça um pouco confuso a princípio esse pensamento, mas com um pouco de entendimento, com um pouco de estudo das Escrituras, nós podemos ver que se alinha muito bem com os propósitos de Deus para a sua igreja nos dias que estão para vir. Amém? Eu creio que está muito perto o dia em que nós, como igreja, vamos ser entregues no rapto pelo Espírito Santo de Deus ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E Ele vai continuar conosco, mas Ele vai continuar aqui também na terra. Amém? Salvando mais almas, para que juntos possamos estar nas mansões celestiais. Que Deus possa nos abençoar, amado, e que nós possamos seguir crescendo na graça e no conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, amados, por um momento e fazer uma oração de agradecimento a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te damos honras e glórias, Senhor, por este momento, Senhor, que temos compartido um pouco, Senhor, daquilo, Senhor, que tu tens nos dado, Senhor, da tua palavra, acerca, Senhor, do Espírito Santo e o rapto da tua igreja. Que possamos, Senhor, estar preparados, Senhor, para que naquele dia possamos, Senhor, entrar com o teu Espírito Santo, ó Deus, e te receber, Senhor, e assim podemos estar contigo para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos, Senhor, desfrutar deste relacionamento pessoal com o teu Espírito Santo, dando lugar ao fruto nas nossas vidas. Ó Deus, nos preocupando com os presentes, com os dons, mas nos preocupando também, Senhor, com o fruto, com o desenvolvimento do fruto nas nossas vidas, Senhor, que é o que vai contar para que possamos, com o teu Espírito Santo, no rápido, ser entregue nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.